Na linha temporal de Trunks do futuro, os androides 17 e 18 não eram apenas máquinas assassinas. Eles foram criados para odiar a humanidade, e naquele mundo eles venceram. Os guerreiros da Terra foram exterminados, cidades desapareceram e quase toda a população do planeta foi dizimada. Como todos se lembram, após incontáveis batalhas, Gohan do futuro caiu diante dos androides, deixando para trás seu único discípulo, a última esperança. E foi nesse momento que Trunks decidiu desafiar o próprio destino. Ele viajou ao passado, treinou, evoluiu e lutou ao lado dos heróis que conhecia apenas por histórias. Depois retornou ao futuro, como um guerreiro experiente e mais forte do que qualquer um poderia imaginar. Os androides finalmente caíram, mas ainda existia outra ameaça. Sei que está aí, Cell. E sei que está pensando em me matar e se transformar numa larva para viajar na minha máquina do tempo e depois procurar os androides 17 e 18 no passado para absorvê-los. E assim se desenvolver por completo. Como sabe? Como foi que descobriu isso? Ao sentir a energia de Cell, Trunks partiu imediatamente para enfrentá-lo e, diferente da outra linha temporal, aquele Cell jamais teve a menor chance de alcançar sua forma perfeita. O bio-androide até tentou destruir o planeta em um último ato de desespero, mas Trunks respondeu com um ataque capaz de apagar completamente sua existência. Naquele instante, o futuro finalmente parecia salvo, ou pelo menos era isso que ele acreditava. O fato é que, durante anos, a Terra daquele futuro permaneceu silenciosa, sem Vegeta, sem Goku. Mas, após derrotar os androides e Cell, o poder liberado por Trunks provavelmente foi suficiente para finalmente chamar a atenção de uma antiga ameaça espacial. Uma ameaça que ninguém naquele futuro amaldiçoado poderia prever, mas Trunks já conhecia muito bem. Muitos ignoram, mas a verdade é que no futuro de Trunks, o verdadeiro pesadelo do universo ainda estava vivo. Broly. Você já parou para pensar como foi o encontro entre Trunks e Broly do futuro em um universo onde não existia segunda chance? Essa é uma das histórias que nunca vimos, mas que de fato aconteceu. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo inexplorado, já deixa o like e vamos logo começar. Assim como nos eventos da nossa linha do tempo original, Paragas do futuro, ao detectar o poder de Trunks, inevitavelmente viajou até a Terra em busca de Vegeta. Seu objetivo continuava o mesmo: se vingar de Vegeta, dominar a Terra e, em seguida, conquistar todo o universo. Porém, ao chegar naquele mundo devastado, Paragas descobre que chegou tarde demais. Vegeta estava morto. E é nesse ponto que a história muda completamente. Porque, diferente da nossa história original, naquela linha do tempo não existiam outros guerreiros para impedir ou atrapalhar os planos de Paragas. O único obstáculo entre Paragas e o domínio completo da Terra e do universo era um híbrido Saiyajin chamado Trunks. Ao descobrir que Trunks era filho de Vegeta, certamente Paragas manteve exatamente o mesmo plano de vingança da história original e tentou induzir o neto de Rei Vegeta a se tornar o novo rei dos Saiyajins, em um planeta distante. Você também pode vir, já que possui o sangue dos guerreiros Saiyajin, Príncipe Trunks. Um novo planeta onde supostamente o sangue real de Vegeta poderia voltar a governar o universo. Claro que esse Trunks jamais aceitaria a proposta de abandonar seu planeta natal, principalmente depois de tudo o que perdeu para salvá-lo. E além disso, existia um detalhe que o Paragas do futuro jamais poderia prever. Esse Trunks já conhecia aquele papo furado. Por ter vivido os acontecimentos da outra linha temporal, Trunks reconhece aquele Saiyajin e sabe exatamente o perigo representado por Broly. E diferente do que aconteceu no passado, aquele Trunks não tinha paciência. Afinal, basta lembrar sua postura diante de Frieza e Raycode para imaginar o que aconteceu com Paragas e seus soldados nessa linha do tempo. Após ter sua proposta rejeitada e perceber que Trunks não estava para brincadeiras, Paragas provavelmente até tentou fugir, mas conhecendo bem esse Trunks, é muito difícil imaginar que ele permitiria aquilo acontecer. E justamente esse pode ter sido o seu maior erro. Broly sabia exatamente onde seu pai estava e vale lembrar que naquele planeta já existiam naves programadas para seguir até a Terra caso algo desse errado.
E conforme o tempo passava sem qualquer resposta, é muito provável que Broly tenha partido sozinho em direção ao planeta. Não deve ter demorado muito para a nave de Broly alcançar a última localização registrada pela nave de Paragas. E ao chegar na Terra, provavelmente tudo o que encontrou foi destruição, destroços e talvez o corpo de seu pai em pedaços. Diferente do que muitos imaginam, Broly não era apenas uma máquina de destruição. Na história original, fica evidente que Paragas era a única figura capaz de manter algum nível de estabilidade emocional sobre ele. Mesmo através de manipulação e controle, sua presença funcionava como uma espécie de contenção mental para seu filho. Sem Paragas não existia mais limite, e o mais interessante é que Trunks sabia muito bem disso. Trunks provavelmente permaneceu em alerta máximo após eliminar Paragas, observando os céus e esperando o pior. Ele sabia que se de alguma forma Broly pisasse na Terra, o futuro que ele acabou de salvar desapareceria outra vez. Ao finalmente chegar na Terra e perceber que seu pai estava morto, Broly provavelmente não enxergou mais diferença entre vingança e destruição. E pela primeira vez desde a morte de Gohan, Trunks voltou a sentir algo que acreditava ter deixado para trás: o desespero. Muito provavelmente o filho de Vegeta atacou primeiro, tentando encerrar tudo antes que o lendário Super Saiyajin perdesse completamente o controle. Mas é justamente aqui que surge o verdadeiro problema. Mesmo utilizando todo o poder que havia conquistado, aquele Trunks já havia enfrentado aquela monstruosidade no passado, e nós sabemos muito bem o que aconteceu. Trunks não teve absolutamente nenhuma chance. Então a grande pergunta é: como Trunks do futuro foi capaz de derrotar Broly do futuro? Muitos imaginariam que a resposta seria simples: voltar para a máquina do tempo e buscar Vegeta para resolver aquele problema, mas nada indica que isso aconteceu. Não existem registros dessa batalha. Não existe qualquer menção de Trunks retornando ao passado para pedir ajuda, e isso só deixa uma conclusão possível. De alguma forma, Trunks venceu sozinho. Após eliminar Paragas do futuro, Trunks sabia que era apenas questão de tempo até Broly chegar à Galáxia do Norte procurando por seu pai. No passado, nem mesmo todos os guerreiros juntos conseguiram derrotar o lendário Super Saiyajin, e Trunks sabia que força bruta não funcionaria contra ele. O próprio Goku precisou concentrar toda a energia restante em um único ataque desesperado. E ainda assim, o que realmente destruiu Broly naquele momento foi o colapso causado pelo excesso absurdo de poder acumulado em seu próprio corpo. Ou seja, Trunks sabia que não existia nenhum guerreiro conhecido capaz de enfrentar Broly diretamente. E é exatamente aqui que essa história fica interessante, porque a Terra já havia enfrentado ameaças aparentemente invencíveis antes. E existia um guerreiro naquele futuro que conhecia a única saída para proteger a Terra de uma ameaça como aquela: Mestre Kami. É então que pela primeira vez em sua vida, o filho de Bulma abandona completamente o caminho Saiyajin da batalha e escolhe lutar como um terráqueo. Bulma sabia da existência dessa técnica ancestral, e Mestre Kami do futuro era o único que poderia ensinar o Mafuba a Trunks. Muito provavelmente, durante o pouco tempo que teve, Trunks utilizou a Sala do Tempo não apenas para dominar o Mafuba, mas também para aumentar ao máximo seu poder, pois ele precisava sobreviver tempo suficiente para preparar o selo e aprisionar o monstro para sempre. Durante o confronto final, enquanto cidades inteiras eram destruídas pela energia de Broly, Trunks precisava utilizar tudo o que aprendeu com Gohan, Vegeta e até mesmo com Cell para enfrentar aquela ameaça sozinho. Diferente dos androides, Broly não possuía estratégia, apenas destruição, e foi exatamente isso que permitiu sua derrota nessa linha temporal. Trunks utilizou o próprio caos no campo de batalha causado pelo monstro para ativar o Mafuba e selar Broly do futuro para sempre. E assim, o guerreiro que sobreviveu aos androides e ao colapso completo do seu mundo conseguiu superar a única ameaça que nem mesmo todos os guerreiros do passado foram capazes de derrotar. Mas agora eu quero saber de você. Você já tinha parado para pensar que essa batalha inevitável aconteceu em algum ponto da linha temporal de Trunks do futuro? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E graças ao comentário do Alisson Henrique que esse vídeo nasceu. Obrigado, Alisson. Agora eu fico me perguntando,
Quais são as outras histórias esquecidas que nós nunca vimos, mas que aconteceram nas sombras da história original? Então comenta aqui embaixo qual teoria, linha temporal ou batalha esquecida que você gostaria de ver nos próximos vídeos aqui do canal. Eu vou ler cada comentário e quem sabe o próximo vídeo pode ser o seu. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.